Atos capítulo 13 vai nos registrar a primeira viagem missionária de Paulo e como isso aconteceu. O Espírito Santo disse: Apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Repare esses nomes, Saulo e Barnabé. Mas quem vai junto naquela viagem? João Marcos. A Bíblia nos diz que eles tinham João Marcos como auxiliar, mas eu vou te fazer uma pergunta. Se Deus quisesse que João Marcos fosse naquela viagem, ele não teria dito também: Apartai-me a Saulo, Barnabé e João Marcos para a obra que eu os tenho chamado? Será que o Espírito Santo economizou palavras? Você vai perceber que naquela viagem, depois de por volta de 700 quilômetros, João Marcos volta a Jerusalém, de onde ele era membro ali naquela igreja. E Saulo e Barnabé continuam, cumprem a missão que Deus mandou e retornam então para a igreja em Antioquia. Depois de algum tempo, Paulo quer voltar e revisitar esses irmãos, mas João Marcos Barnabé quer levar de novo João Marcos, mas Paulo não quer levar porque ele abandonou. E naquele momento, nós vamos entender que a dificuldade e o perigo de nós acrescentarmos alguma coisa naquilo que Deus falou, naquilo que Deus não pediu. Naquele momento houve tamanha desavença entre eles que Barnabé vai para Chipre, escolhe João Marcos e vai para Chipre, e então Paulo ele escolhe a Silas e vai revisitar novamente aqueles irmãos que ele queria revisitar depois de já ter pregado para aqueles irmãos. Mas a Bíblia nos diz que houve tamanha desavença entre eles, que eles se separaram um do outro. Agora, quem poderia imaginar que aquele pequeno deslize de acrescentar uma coisa àquilo que Deus mandou poderia causar tantos problemas? Era só Paulo e Barnabé. Se Deus quisesse, ele teria incluído João Marcos. E ele sabia que João Marcos não estava preparado para aquela missão, como foi demonstrado, ele voltou. Mas o que nós podemos tirar disso de lição? Quando nós pensamos, irmãos, na igreja local, há muitos auxílios. João Marcos era um auxiliar. Há muitos auxílios que muitas vezes nós queremos colocar na igreja para ficar mais fácil. Mas são coisas que Deus nunca pediu. Por exemplo, como já tenho mencionado em alguns vídeos, alguém tendo que fazer a frente, por exemplo, para poder coordenar quantos hinos vão ser pedidos ou que hora vai ser a oração, quantas pessoas vão ministrar. Mas tudo isso, ao invés de ajudar, isso acaba limitando a ação do Espírito Santo e acaba trazendo grandes problemas. Então, que nós possamos olhar para estes exemplos e não incluir, nem na prática da igreja, nem nas nossas reuniões, nada que possa estar fora do modelo. Quando Deus falar alguma coisa, é exatamente aquilo que Deus quer. Lembra da arca que Davi tentou trazer? Deveria ser nos ombros, deveria ser pelos levitas, mas algo aconteceu ali, e mortes e tragédia houve, porque saíram da palavra de Deus.